noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. E vamos dar início a mais uma aula. Bom, nós falamos sobre o primeiro e o segundo bloqueio energético, e agora nós vamos falar do terceiro, que eu considero não o mais importante, mas eu considero que a gente precisa ter muito milindre com esse terceiro, porque ele pega tanto energias de baixa vibração como de alta vibração, porque ele está no meio, né? Ele está no meio desse processo energético e é chamado de plexo solar pelos holísticos, tá? É o ponto energético que fica acima do umbigo, no rumo do meu estômago. O que acontece aqui? Nós falamos que a nossa memória mais primitiva, ela é umbilical, porque nós começamos a formar pelo umbigo, tá? Só que tudo o que nós digerimos passa pelo sistema digestivo, pelo sistema nervoso digestivo, tudo. Então, tudo não é só alimento. As nossas emoções, quando elas são digeridas, elas passam por esse sistema. Por isso que ele precisa de um pouco mais de atenção. Todas as células sofrem impacto, elas sofrem com o meu pensamento e minha emoção. Alguns órgãos, eles têm mais responsabilidade de receber a carga do meu sentimento. Por exemplo, o meu fígado, ele recebe uma carga maior quando eu jogo o processo de raiva, tá? Só que nesse caso, o nosso sistema nervoso, digestivo, nele vai passar todas as nossas emoções. Além do que a gente come, a gente vai passar também as emoções. Então, o apetite está ligado nesse sistema, tá? A digestão está ligada nesse sistema. Então, enquanto o sistema nervoso consome e digere as impressões materiais, tá? O nosso cérebro, ele vai captar aquela impressão que nós tivemos do externo para fazer a digestão também. Então, olha quanta coisa não passa por esse sistema. Por isso que é muito comum dor de estômago, praticamente todos nós termos um desconforto no estômago, porque nós sofremos com a emoção nessa parte. Quando você assusta, se dá um frio na barriga e esse frio ele tem uma ligação com essa parte de cima do umbigo. Quando você está com muita raiva, você sente muito nesse lugar também. Azia, né? Falta de digerir essas emoções e não só os alimentos. Então, olha só, a gente já não come direito, já consome agrotóxico demais, já come muita coisa industrializada e ainda tem uma emoção desorganizada, olha quanto que esse sistema recebe de informação ruim e negativa. Em relação ao alimento industrializado não é reconhecido. Agrotóxico não é reconhecido pelo nosso cérebro. Então, a digestão disso é dificultosa. Tá? E ainda por cima, eu recebo uma carga muito grande de energias pesadas, como excesso de raiva, excesso de medo. Mas não é o rim que recebe o medo, mas precisa ser digerido primeiro. Então, tudo passa pelo sistema nervoso digestivo. A carga é muito grande para ser digerida, porque não é só alimentação. Então, muitas pessoas falam, eu mudei minha alimentação, não adiantou nada, porque continuo recebendo uma carga muito grande para ser digerida. E é isso, as pessoas não têm muita ideia do quanto isso é material, do quanto isso é orgânico, porque ideia dá uma impressão de ser algo abstrato, mas não, é físico, passa pelo seu corpo, tá? Então, os distúrbios contínuos, eles serão destrutivos para o seu físico. O que é distúrbio contínuo? Todos os dias a raiva em excesso, todo dia medo em excesso, todos os dias carne muito gordurosa, todos os dias muito açúcar, todo dia muita farinha branca. E isso aí vai acabando com você, com a sua pele, com o seu processo digestivo em si, com o seu ânimo. Uma pessoa me falou hoje e eu vibrei demais. Foi uma das minhas primeiras mensagens a ser lida de manhã. Que ela saiu da dieta por 2 dias, né? Porque ela já está um pouco à frente de vocês, porque ela já era minha paciente. E ela se permitiu sair 2 dias
e que ela percebeu, ela falou, Daniela, eu vou fazer para sempre. Eu faço a dieta da dopamina sempre. De segunda a sexta, eu saio um pouco sábado e domingo, mas tem sábado e domingo que eu às vezes nem saio tanto. E ela me falou o seguinte, que ela conseguiu perceber o quanto fez bem para ela, o quanto ela estava mais leve, mais calma. Por quê? Porque ela não estava jogando no organismo dela produtos que são difíceis de digestão. Esses produtos difíceis de digestão, eles vão causar abatimento, desânimo, irritação, porque não concluem o processo a tempo. Principalmente se comidos à noite, porque aí à noite o cérebro tem outra proposta para ser trabalhada, ele tem que dar uma desligada para vir trabalhar no plexo solar. Então ele faz uma confusão tremenda, tá? O hipofuncionamento, que nesse caso é um hipofuncionamento. Por quê? Funciona de forma lenta, devagar, porque ele entende o seguinte, não tenho mais condições, não estou conseguindo mais digerir tanta coisa. Então, pensa você colocar uma carga muito grande, coloca muita coisa no seu carro, coloca muitas pessoas, muita mala, o seu carro vai ficar mais lento, porque é peso demais. Ele não consegue seguir. E isso acontece conosco. Às vezes nós estamos desanimados e achamos que estamos com depressão. Quantas pessoas entram no meu consultório quando começa a dieta da dopamina melhora? Por que melhora? Porque não estava com depressão, estava com uma carga energética muito grande no plexo. E uma carga não só de alimentos, mas também de pensamentos. Aí junta tudo, imagina, e ainda a falta de exercício, porque o exercício faz com que movimente o plexo. Ele também ajuda a digerir pensamentos e alimentos. Imagina uma pessoa sedentária, que come tudo errado, que bebe em excesso, que tem raiva em excesso, que come em excesso, medo em excesso, irritação em excesso. Essa pessoa não quer ter uma ansiedade, uma depressão? Como? O corpo não aguenta. Tá? Então a gente precisa olhar num todo. Só que está muito na moda falar que estamos deprimidos e ansiosos. Sem olharmos se a nossa B12 está boa. Porque se eu sou B12 e tiver 100, 200, você acha que está com depressão, mas está com a B12 baixa. Se você estiver com anemia, você acha que está com depressão. Está com ferro baixo ou ferritina baixa. Ou B12, ou a vitamina D baixa. Em consultório, eu faço um trabalho muito integrado, porque às vezes tem terapeuta que estão tratando depressão e a pessoa está com disfunção orgânica. E o meu organismo responde de uma forma integral. Não adianta eu tampar um lado e destampar o outro. Eu preciso trabalhar de forma integral. É mente, corpo, alma e espírito. É uma junção. Caso contrário, se eu tiver um paciente anêmico com B12 baixo, eu vou tratar 1 ano de terapia e não vai resolver. Por isso que o nosso trabalho é integral. Os meus pacientes todos passam pela dieta da dopamina. Porque é importante fazer essa integração no nosso organismo. Eu sempre recomendo atividade para todos, porque eu preciso trabalhar de forma que o corpo da pessoa que vem até mim responda. Porque senão ele vai ficar dependente da terapia. Financeiramente, para alguns é muito bom, mas não é a proposta terapêutica. Tem pessoas que ficam 2 anos em terapia. E a gente precisa acelerar esse processo, porque a nossa intenção como terapeutas é que você melhore. Porque isso é ético, inclusive. E precisa ter essa junção para que você consiga realmente uma resposta verdadeira, uma resposta efetiva para a sua vida. Precisa ter essa integração. Então, o plexo ele fica no meio. Ele fica entre coronário, frontal e garganta. A garganta também sofre muito porque plexo e garganta ficam no meio, tá? Umbilical e básico. E nós temos uma resposta que ainda é uma cor quente, ele é representado pelo amarelo, ainda é uma cor quente, e muito ligado à questão emocional, bastante ligado. Então, garganta e plexo são muito ligados. Amanhã vocês vão ver, quando eu falar da garganta, o quanto as crianças sofrem com a energia da garganta, por falta de não digerir, por engolir coisas indevidas. E nesse processo, eu tenho o plexo, que recebe tudo que é passado e precisa fazer essa digestão.
Então eu preciso de um funcionamento orgânico, eu preciso de ritmo, que foi o que nós falamos ontem, da pineal. Se eu preciso de ritmo, eu preciso dormir. Se eu não durmo, eu engordo porque eu não processo alimento. Olha como tudo é integrado. Ontem nós falamos da pineal. Ela que produz melanina para que eu durma. E eu preciso dormir para que as minhas funções tenham um ritmo sequencial. Ok? Então esse é o nosso terceiro ponto energético. E hoje nós falaremos também sobre o nosso sétimo sentido. Mas antes eu vou explicar mais uma vez o que é sentido. Quem cria os sentidos, 5 sentidos, é Aristóteles, um filósofo que veio aí 200 anos antes de Cristo. Os 5 sentidos, ele quis explicar que nós sentimos na nossa matéria aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. Então, nós sentimos o ambiente, nós conseguimos conviver porque nós temos sentidos, porque nós sentimos. Isso é defesa. Então, quem tem uma doença, eu nunca me lembro o nome dessa doença, eu posso pesquisar e mandar para vocês, caso queiram, me peçam. Que é uma doença que a pessoa não sente dor, ela morre muito rápido. 6 meses, 1 ano, a maioria das crianças que tem essa doença morre, tá? Raramente passam dessa idade. Então, eu preciso sentir que é a minha defesa. Se eu coloco a mão no fogo, eu tenho o impacto de tirar, porque eu estou sentindo a dor. Então, o sentido me faz ter uma defesa de mim mesmo e do outro, principalmente do outro. Se eu coloco algo muito salgado, o meu corpo vai repelir aquilo. Entendem? Se eu toco em algo quente, eu vou ter uma defesa por retirada, porque eu sinto, que a minha pele sente. Então, quando a gente fala de sexto sentido, eu não estou falando de algo místico e espiritual, não. Eu estou falando de sentimento do meu corpo, que foi o que nós falamos ontem. E nós temos um sentimento pela glândula pineal, é o sentimento do externo, do sutil. Quando eu arrepio, quando eu bocejo, quando eu sinto que alguém passou ali, ó. Às vezes meu vizinho passou na janela, eu olho e falo assim, eu vi alguém passando ali. Na verdade, eu não vi, mas eu tive um reflexo. Então, é a pineal que está agindo. Esse é o sexto sentido. Então, Aristóteles trouxe 5. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Agora, a ciência traz o sexto, que é a pineal. Chamar de terceiro olho, por quê? Porque fica nessa direção, só que perto da nuca. Então, sexto sentido não é algo místico, mas para os religiosos, aqueles que conseguem perceber alguém perto, sim, também é pela possibilidade da pineal. E nós temos agora um sétimo sentido. Nós temos vários sentidos, tá, gente? É porque escrito e estudado são só 6. Eu estou agora vindo com o sétimo sentido, que ainda não lancei, porque por ser coisa nova, a gente precisa passar por um monte de burocracia antes de lançar. Que seria o sentido da criatividade, que é o sentido sexual. Não é sexo, é sentido da sexualidade. Que é, por exemplo, o orgasmo. O orgasmo, ele não se dá apenas no prazer sexual. Eu tenho um orgasmo quando eu tenho uma conquista. Já ouviram falar nisso? Nossa, essa notícia sua chegou a me dar um orgasmo. É uma fala popular, mas ela é verdadeira. Tem a ver com a criatividade. Quando você atinge uma criatividade, um entendimento que te leva à criatividade, está ligado ao sétimo sentido, que é essa vibração, essa coisa que te dá um prazer enorme. Isso é sentido pelas suas células. Se é sentido pelas células, é um sentido. O orgasmo é uma descarga vegetativa. Ela é a maior descarga vegetativa, mas nós temos essas outras de conquista, que é sentido um prazer enorme no corpo. Isso é um sentido também e denominamos o sétimo sentido estudado. Temos outros? Com certeza surgirão, mas estudado nós temos até o sexto e agora teremos o sétimo. Ok? Importante que vocês tenham isso em mente, porque nós estamos falando de unidade. Então, para vocês verem a importância da simbologia, porque quando eu sonho e eu tenho um orgasmo no meu sonho, quase, né? Porque a gente não atinge, mas a gente chega quase ao orgasmo no sonho, por quê? Porque eu estou fazendo uma descarga que eu não consegui fazer
quando eu estava acordada, eu estou fazendo ali por meios simbólicos, seja quais forem. Às vezes são coisas loucas que a gente não tem coragem de contar, porque isso acontece conosco. Nós temos episódios que a gente fala, nossa, como é que eu conto? Eu tive uma paciente uma vez, eu conto muito esse caso, porque foi muito interessante, porque ela me dá abertura para contar, né? Ela sonhou, ela foi criada por uma tia-avó. A mãe morreu no parto e essa tia-avó a criou. Essa tia-avó nunca casou-se, tá? E ela casou com um rapaz da mesma idade, porém muito imaturo. E ele ficava o dia todo jogando videogame. E ela muito responsável, tá? Então, ela trabalhava, ela ganhava mais. E ela cuidava da casa. E ele, por mais que fosse da mesma idade, ela já era médica. E ele ainda não tinha terminado, né, faculdade. Então, ele jogava videogame o dia todo e se irritava profundamente. Esse videogame era motivo de muito barulho ali na casa. E um dia ela sonhou que a tia, que já era idosa, tinha um pênis e que ela queria ter relação com esse pênis da tia. Olha que situação desconfortante. E para ela me contar isso foi muito difícil, porque ela estava com muita vergonha de ter sentido isso. Daniele, mas eu não sinto tesão pela minha tia. Claro que não, gente, é óbvio que não. Só que ela estava com medo de sentir, porque o sonho foi assim, foi um sonho muito claro. Só que foi um sonho simbólico. Eu falei, vamos analisar esse sonho. A tia representava a proteção que ela queria. Ela estava representando a sexualidade porque ela queria que o marido desse proteção. Ela não estava aguentando mais a infantilidade do marido. Ela queria um homem dentro de casa e ela não tinha, ela tinha um menino e ela queria um homem. Quem era o homem, que a representação masculina que ela tinha na vida dela era a tia, masculina e feminina, porque a tia nunca casou-se, cuidou dela sozinha. O cérebro dela apenas representou, o inconsciente dela, apenas representou que a tia era o arquétipo que ela tinha de alguém que cuida, do cuidador. Apenas isso. Talvez não faça sentido para você, porque não foi você que sonhou, mas para ela fez um sentido enorme, trouxe liberdade e ela conseguiu entender outras dinâmicas a partir de um sonho. A partir desse sonho, ela conseguiu perceber o quanto ela necessitava de um homem ao lado dela. O quanto ela precisava de ter um companheiro de fato e não um filho, porque ela não estava pronta para ter um filho, não queria, inclusive, naquele momento. E aí o trabalho conseguiu ter uma concretização a partir do sonho, e ela pôde, inclusive, contar esse sonho para a tia posteriormente, né? E ela me contando que contou esse sonho para a tia, foram muitas risadas, e foi tão bom ela estar livre disso, porque virou uma chacota na família. E essa chacota, essa brincadeira, fez com que aliviasse ainda mais aquela projeção que ela teve em sonho. Então, você sonhou com isso que você estava pensando. E a pessoa fala, não estava pensando. Mas por que será que eu sonhei com isso? Nós temos que olhar ao redor. Nós olhamos o sonho ao redor. A princípio a pessoa fala assim, não, era só isso, eu não consegui ver mais nada. A pessoa já se fecha de imediato. E eu falo, olha ao redor. A pessoa pensa, não vejo nada. Aí eu começo a perguntar, e o ambiente? O que tinha? E ela começou a perceber que ela estava numa casa da infância que ela morava com essa avó, que até então ela não tinha visto essa casa ainda, ela não tinha percebido que era lá. Só que da gente forçar a memória, ela conseguiu perceber detalhes, e esses detalhes também nos salvaram, porque nesses detalhes foi o que me levou a crer a interpretação, a crer o que estava acontecendo ali e fazer a interpretação que eu fiz. A gente precisa dos detalhes do sonho. E Jung fala que os detalhes do sonho são mais importantes do que aquele fato grandioso. Então vamos olhar esses detalhes. Tem livros de Jung contando detalhes, como o detalhe de uma fechadura, de uma chave na fechadura. E depois de fazer uma hipnose, ele sempre ficava com essa chave e fechadura. Ele não tinha nada a ver com o contexto, mas a chave e a fechadura era o ponto X para o terapeuta conseguir analisar o sonho. Então, o que eu quero deixar registrado para vocês aqui é esse simbólico. Ele é mais importante do que nós pensamos que ele seja. Muito mais importante. O simbólico tem uma referência grandiosa na nossa vida. Tanto tem essa referência grandiosa
que as crianças, elas não conseguem viver sem o simbólico. Elas sempre imaginam ser atriz de televisão, elas pegam uma bonequinha e elas são aquelas bonequinhas. Vocês acham que isso é à toa? Não é. O adulto que perde isso demasiadamente, ele não tem uma vida tão colorida. A nossa intenção aos 50 tons é o quê? O próprio nome diz, 50 tons, colora a sua vida. Sem usar o meu sétimo sentido, que nós falaremos muito dele daqui para frente, até a 50ª, nós falaremos muito disso, porque a proposta dos 50 tons é colorir a vida. Sem imaginação, sem a minha criança, eu não consigo colorir a minha vida. Para eu colorir a minha vida, eu tenho que imaginar e pegar essa imaginação e colocá-la em prática. Portanto, agora, finalizando a nossa maratona, né, que já estamos nos finalmente, isso precisa ficar muito claro. Todo o processo que passamos foi para o entendimento de que você cocria a sua realidade. Se você é co-criador da sua realidade, você precisa usar o sétimo sentido agora. Você precisa imaginar a sua vida. O que você imagina? Só que não como algumas pessoas colocaram. Imagine sua vida, prega lá na sua parede um carro. Eu quero aquele carro, e aí não é assim. É outro tipo de imagem mais concreta. Imagine sua vida daqui a 5 anos, seja como for. E aí você faz planejamento, e desse planejamento ele precisa de uma ação maciça. Isso é colocar em prática a sua energia criativa, que é a sua energia sexual. Comece brincando com seu parceiro, no sexo em si. Você faz brincadeiras, você faz coisas visuais, você faz coisas gostosas. Na sua comida, como é que você vai colorir essa comida? Como é que você vai brincar com isso? Como é que vai ser atraente para você? Como é que você tem pensado o seu dia? Não deixa para programar só o Dia das Mães, não. Me mandaram assim, Dia das Mães. O Dia das Mães, cheio de coisas e de flores, e os outros dias a mãe sozinha. Eu respondi da seguinte forma: graças a Deus que tem o Dia das Mães, senão seria 366 dias daquela forma. Vamos ver o lado bom de tudo, porque as pessoas estão olhando o lado ruim. E quando a pessoa me mandou isso, eu falei, gente, um dia tão bonito, mandar isso? E aí eu respondi dessa forma: graças a Deus. Porque se são 365 dias a mãe sozinha, então salvou um. Já tá bom. Já temos algo positivo. Não quis dizer que teria que ser daquela forma, que fossem os 366 dias coloridos. Mas nós temos que aprender a olhar o lado bom. Eu sou apaixonada com datas. Eu amo datas. Adoro datas. Acho que devia ter mais datas. Então, o Natal, todo mundo da minha casa sabe o quanto eu amo meu aniversário, porque eu acho que devia ser até feriado nacional, internacional, e gosto do Natal. E gosto de simbolizar o Natal. Eu gosto dos presentes também, gosto de simbolizar muito o aniversário de Cristo, por mais que dentro dos estudos a gente sabe que não foi dezembro, mas foi a data escolhida, né? Então, trazer cores, porque quando a gente tem data, a gente empolga um pouco mais. A gente programa mais e é muito gostoso. Páscoa, né? Aquele tanto de coelhinho, aquele tanto de coisa, como, né? Ah, mas o coelho não bota ovo. E daí, gente, foi um símbolo. Mas o real significado não é esse. Então vamos trazer o real significado e vamos trazer o simbólico. As pessoas parecem que querem apagar o que a gente pode colorir. Vamos ver coisas coloridas. Ah, mas isso induz o mercado a gastar. Olha como eu olhar só o lado negativo. Induz o mercado a gastar de qualquer forma. Então que seja com coisas coloridas. Vamos olhar o lado positivo das coisas, porque assim você ativa o seu lado criativo sexual. Você ativa um sentido que faz com que você tenha ânimo para a vida e colore a sua vida, que te traz leveza. Programa alguma coisa, porque isso é autoestima. Você gostar do que você faz, você gostar da sua voz, você gostar do seu jeito. E parar de ficar, sabe, lamentando o tempo todo. Colora dentro da casa com o que você tem mesmo. Não deu para fazer daquele jeito? Vai no outro. Antes eu programava o aniversário das minhas filhas, eu ficava muito tensa. Hoje eu não fico mais, porque se der errado, deu errado. E a gente vai rindo que deu errado. E assim a gente leva uma vida mais colorida.
Chegou uma visita na sua casa, deu alguma coisa errada? Vamos rir do que deu errado, porque deu errado. Eu só tenho duas opções, pedir desculpa e rir, ou pedir desculpa e chorar. Então, que eu escolha sorrir, porque eu já terei os momentos de pulsar em baixa, que eles não sejam a escolha, porque eles vão precisar vir, que eu apenas os deixe passar, mas que eu não os convide a ficar comigo. Isso é usar a sua energia criativa sexual. Então, não é apenas o sexo em si, não é. É tudo que envolve criatividade. Por que chama energia sexual? Porque você é um ser sexual. Querendo ou não querendo. Porque é mais fácil você nascer hermafrodita do que sem sexo. Sem sexo você não nasce. Você nasce pelo menos com algo interno, fisiologicamente pronto. Então nós somos seres sexuais. Não tem como fugir disso. Nós não somos assexuados. Nós somos sexuais. E sexuais não é só para o sexo. O carinho faz parte da sexualidade. O carinho materno faz parte da sexualidade. Não sei se vocês sabem disso, que é isso que Freud tentou explicar e as pessoas não entenderam. O carinho paterno faz parte da sexualidade. Não faz parte do sexo, mas faz da sexualidade, porque você sente. É um sentido. Por isso que eu denominei sétimo sentido. Não foi lançado ainda porque precisa ser aceito por tem um monte de processos até ser lançado, né? Para ser aceito de uma forma fixa, né? De uma forma científica, objetiva, como um fato. Então eu quero que vocês entendam que aquilo que eu sinto parte de algo que é sexual, porque eu precisei usar os meus recursos, já que eu sou um ser sexual, para sentir. E os sentidos, inclusive, são formas que você tem de sentir o sexo, porque pelo visual, que vai te agradar, pelo cheiro, ele também te agrada, tanto que ele atrai feromônio. O que você ouve te leva ao sexo, o que você fala ou sente com a boca te leva ao sexo, o tato leva ao sexo. O sexto sentido, que é a pineal, também, que é a impressão do outro, que aí seria algo mais abstrato, né? Que seria, por exemplo, o tesão, sentir o outro, aquela química. E o sétimo sentido, que é o próprio sexo em si também, que seria o orgasmo, que seria o sentir, que seria a hora que o seu coração dispara. Então, para o sexo, eu uso todos os meus sentidos, todos, e o ideal é usar todos, porque o meu cérebro ficará mais ativo. E vai saber os outros ainda que nós vamos descobrir com essa ciência maravilhosa. Tomara que descobramos muitos enquanto eu estiver aqui nessa experiência, que essa experiência estou amando descobrir, né, as coisas da ciência e me aproximar de Deus me aproximar ainda mais por uma ferramenta tão concreta que as pessoas achavam ser impossível. Porque as pessoas sempre separavam Deus e ciência, né? E quando junta é tão bonito, tão maravilhoso. Ok? Então, para hoje o que nós tivemos? Nós tivemos a digestão, passar pelo seu corpo não só o alimento, mas todo o seu processo orgânico de digestão mental é importante. E falamos também sobre essa criatividade, sobre o sentir, sobre o pulsar, o sangue correndo na veia, fazer as coisas com tesão. Limpar a sua casa com tesão é possível? Ah, é possível. Tenho certeza que é. Põe uma música bem alta. Para de reclamar que você tem que limpar a casa. Tem que limpar mesmo, acabou. Tem outro jeito? Porque se tiver outro jeito, vai fazer outra coisa. Se não tem outro jeito, não tem o que reclamar, gente. Então, se não tem outro jeito, vai curtir. Ao invés, ou você vai fazer ouvindo uma música, cantando alto, tudo desafinado e curtindo aquele tanto de água, né, na casa, ou você vai fazer reclamando. A escolha é sua. Mas se você optar por fazer de forma criativa, você vai trazer um alimento benéfico para a sua vida. E você pode fazer isso. A escolha é sua. Até quando você acha que você não tem opção, você tem. Que é aceitar ou não aceitar. Porque se você não aceita, você resmunga. Você chora, você fica indignado, mas eu não posso aceitar isso, mas não tem outro jeito. Agora, se não tem outro jeito, e você faz com alegria, e tenta diversificar, tenta buscar coisas para ficar melhor, você só tem a ganhar.
Qual é a sua escolha? No PDF de vocês aí tem um monte de reflexão, novamente. Façam as reflexões, façam mesmo no final, às vezes está cansativo. Vamos continuar. Vamos terminar essa maratona. Se atrasou aulas ou não atrasou, coloque em dia. Vamos finalizar aqui juntos. Vamos ser vencedores aqui da maratona juntos. Vamos, passar pela fita da chegada juntos. Eu estou aguardando por vocês para dar o troféu que é a sua vida pulsante. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.